teria. Então, o seu Felício, 32 anos, comparece à consulta com o seguinte pedido: doutor, eu vim fazer um check-up. Como caracterizar essa prática médica e quais são suas implicações para a saúde pública? Lembrar que o rastreamento está no nível 2 de prevenção, né? Uma prevenção secundária. Lógico é que já exista alguma coisa, mas a pessoa está bem, ela não sente nada. Nós levantamos algumas questões de estudo. Como podemos definir rastreamento? Qual o objetivo de rastrear? Quais os critérios para a implementação de um programa de rastreamento? Como podemos classificar o rastreamento? Quais os principais vieses, né? E os danos atribuídos ao rastreamento? Como reduzir os danos relativos ao rastreamento? Como definir a prevenção quaternária e como a prevenção quaternária pode ser utilizada diante das demandas por check-up. Então, nós vamos caminhar mais ou menos trabalhando esses temas hoje. No UNASUS, nós colocamos um panorama, né, das ações preventivas possíveis. Nós temos a estratégia de alto risco e a estratégia populacional. O rastreamento, então, era uma estratégia de alto risco disfarçada de estratégia populacional. Certo? Ele quer impactar populacionalmente a mortalidade de uma determinada situação, ou contexto, ou condição, e ele utiliza uma estratégia individual para conseguir isso. Né? Ele individualiza a ação. A ação de abordagem populacional, a pessoa não tem que fazer nenhum esforço. Ela é disseminada na população. Então, a população se beneficia simplesmente por existir. Não tem que tomar nenhuma medida. As estratégias de alto risco, eu preciso atuar individualmente, soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1, para conseguir o efeito populacional. Então, nós temos isso, a estratégia de alto risco seria caracterizada, então, como uma estratégia de alto risco, o rastreamento. Nós temos do outro lado, nesse extremo aqui, a prevenção aditiva e a prevenção redutiva, que também é pensamento do Jeffrey Rose, e nós só trabalhamos um pouco mais, porque ele deixa só uma paginazinha, nós achamos muito legal essa questão. Então, a prevenção aditiva o rastreamento é uma prevenção aditiva, e não a prevenção redutiva. A prevenção redutiva é quando eu quero reduzir os danos na população, incentivando a ideia de que menos é mais, ou seja, menos tabagismo é melhor para a saúde, menos sedentarismo é melhor para a saúde, menos aditivo químico nos alimentos é melhor para a saúde, menos pesticida. Então, vai retirando aquilo que torna as coisas artificiais, vamos dizer assim, o que não faz parte da nossa natureza. Então, o abandono do tabagismo é benéfico por si só, você não precisa de grandes estudos para provar isso, certo? A prevenção aditiva não, você está colocando, você não está mudando o meio, você não está fazendo nada, você está introduzindo algo, uma tecnologia para impactar a saúde das pessoas. As pessoas não fazem nenhum esforço, nada, mas nós estamos introduzindo. Então, a estatina para colesterol e as políticas de rastreamento também entram nas prevenções aditivas. Então, o rastreamento, além de ser uma estratégia de alto risco, é uma prevenção do tipo aditivo. Certo? E no nível de prevenção, ela é a prevenção secundária. Então, isso é só para saber onde nós estamos situados em termos de rastreamento. Importante também trazer a origem da palavra rastreamento, que no inglês é utilizado screening, e a palavra, então, é tela, né? Screening, mas no sentido da tela a tela. Obrigada. Uma tela toda perfuradinha, né? Não uma tela como tela de computador, mas a origem da palavra é peneira, né? Sim, que é peneira. A origem da palavra é isso, é que a tela. Aceitado. Tem algum áudio entrando aí, alguém falando com o microfone aberto. Obrigado. E, então, essa tela, a palavra é tela no sentido de peneira,
E o Muir e o Raphael, eles pensaram a capa do livro nesse sentido, de mostrar que as tramas são imperfeitas e que, dependendo do tipo de maneira, uma de arroz, outra de peixe, eles trabalham com a ideia de sensibilidade e especificidade, e que as tramas não são perfeitas. Então, o rastreamento é um processo seletivo e não diagnóstico, em que você vai selecionar pessoas que vão precisar de mais testes e mais exames. E nesse processo de seleção, você pode trazer pessoas que não interessavam, que não têm a condição, que seriam os falsos positivos, ou deixar passar pessoas que vão desenvolver a condição, que seriam os falsos negativos, né? Então, é para mostrar que todo programa de rastreamento ele é imperfeito, certo? Isso é uma noção importante. Todo o rastreamento ele é imperfeito, sujeito a falhas, independente da qualidade que você tenha do programa. Eu gosto dessa definição de rastreamento, que é do Comitê Britânico de Rastreamento, que está dentro do livro do Muir, do Raphael, do Gray. Rastreamento é um serviço de saúde pública, eu entendo ainda como serviço de saúde pública, rastreamento, no qual as pessoas são as pessoas de uma população definida, um grupo definido, que não se percebem como estando sob risco ou afetado por uma doença ou complicação. É indicada uma questão ou um teste. Parece que tem alguma falha aqui no compartilhamento. Alguém mexeu em alguma coisa? Não. Vocês estão vendo a tela? Não. Então, alguém mexeu alguma coisa. Deu um zoom aqui. Deixa eu ver alguém. Então, eu ia dizendo então que essa é uma definição que eu acho que é bem abrangente e em que a gente oferece um teste para identificar aqueles indivíduos que vão ser mais prováveis de serem ajudados do que prejudicados. A noção de risco-benefício por mais testes e tratamento para reduzir o risco da doença ou suas complicações. Então, essa é uma definição clássica que eu gosto de rastreamento. E o rastreamento tem como finalidade o impactar a morte e mortalidade da condição da doença, e não o diagnóstico precoce. Isso é bastante importante, vamos dizer assim, no entendimento. Às vezes a pessoa acha que a identificação precoce é o objetivo, que identificar antes é melhor do que depois. Na verdade, isso não se traduz como algo real. E existem critérios para um programa de rastreamento. Nós classificamos em três etapas, né? Característica da doença, ter um significante impacto na saúde pública, ter um período sintomático durante o qual a detecção é possível, e melhora os desfechos durante o período assintomático. Então, as características da doença. Característica do teste: ter uma sensibilidade suficiente para detectar a doença no período assintomático, uma especificidade suficiente para minimizar os falsos positivos e aceitável para o paciente. E prevalência suficientemente alta que justifica o rastreamento. Cuidado médico acessível e o paciente exposto a aderir à sequência de investigação e tratamento. Lógico, isso aqui não é uma regra no sentido literal da coisa, mas sim, por exemplo, se a gente pegar o teste do pezinho, a prevalência baixa do hipotireoidismo na criança, né? Mas o impacto na vida é dramático e a intervenção é simples, os riscos são mínimos. Então, apesar de ser um evento raro, o tratamento é tão simples que a gente pode disponibilizar e os riscos são baixos. Então, existem exceções a essas regras. Então, tem que adaptar a cada uma das condições.
e refletir sobre se elas preenchem esses critérios. Temos um participante aí, ó, riscando alguma coisa. Como pode ocorrer o rastreamento? Então, de modo geral, no Brasil, ele ocorre mais como primeiro nível, de modo oportunístico. As pessoas comparecem ao centro de saúde e a gente oferece um exame. Aproveita a oportunidade. O teste pode ser oferecido de algum grau, algum grupo de pessoas, né? ou a toda a população, conjuntos de atividades frouxamente conectadas que envolvem testes de rastreamento, intervenções que buscam se aproximar a um programa de rastreamento, tipo o preventivo do colo de útero, né? É o que mais se aproxima de um programa um pouco mais organizado, e que seria o top, seriam programas de qualidade certificada, baseados nas melhores evidências, que envolve todo um maquinário, vamos dizer assim, de organização. Nós não temos nada disso no Brasil, né? Recentemente quiseram aqui em Florianópolis colocar um pagamento por desempenho assim, chama-se acreditação. E um dos critérios era que as mulheres do bairro, que nós atingíssemos 50% de cobertura das mulheres. Aí eu perguntei para o gestor como é que eles iam cobrar isso. Se as mulheres frequentam vários níveis, privado, centro de saúde, Instituto da Mulher, que elas fazem por fora. Não existe um programa organizado no Brasil de rastreamento, nada desse nível. Então ele é todo fragmentado, então eu não consigo ter as taxas de falso negativo, por exemplo. Como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou medir as taxas? Como é que eu vou medir a medicina defensiva na hora do rastreamento, na hora de analisar as lâminas? Eu preciso de ter em cada step, em cada fase do rastreamento, aferições para certificação de qualidade, tempo, intervalo entre o diagnóstico e o tratamento, ou entre cada fase do tratamento. Nós perdemos os casos se perdem, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês depois. Então, o rastreamento, vamos pegar o exemplo de câncer de mama, por exemplo, nós selecionamos uma população, né? 50 a 69 anos. Sempre vai haver câncer antes e depois desse ponto de corte. Sempre. O que determina esse ponto de corte é a literatura. É onde eu vou ter a maior chance de pegar o caso. Eu não posso espalhar isso para toda a população. Eu tenho que tomar essa decisão. Então, quando vocês ouvirem, mas eu sei de uma mulher que aos 35 anos teve câncer de mama, não sei o que, assim, claro, vai ter. Entendeu? Aos 45 vai ter. Agora, eu não vou expor todas as mulheres ao rastreamento em função de uma possibilidade mais rara. Mesma coisa acima dos 69 anos. Que aí tem a ver um pouco com a longevidade da população. E a intervenção também. Então, desse lado aqui, ó, eu sempre vou ter porcentagem de doença independente do rastreamento. Então, o rastreamento não impacta massivamente a mortalidade, porque eu vou ter casos antes do ponto de corte e depois do ponto de corte. E entre o ponto de corte, daqueles que não aderem ao programa. Por várias questões, eles não aderem ao programa. Certo? E também porque ocorre câncer entre os intervalos do rastreamento. Então, o rastreamento, ele tem vários pontos de falha ao longo do processo. Certo? Se 70% das pessoas participam do programa, então existe um grupo de 30% que corre o risco de desenvolver também a doença. Vem na peneira. A peneira sempre vai mostrar 3 resultados. Resultados intermediários, tipo intolerância à glicose, tipo hipotireoidismo subclínico, tipo NICs ou ascos de vários graus, tipo BIRADS 0
birra de estresse, eu crio situações em que vou gerar condições que a pessoa, que são indeterminadas, intermediárias. Vou ter resultados positivos e vou ter resultados negativos, e dentro do resultado negativo vou ter doença, independente da qualidade do exame, do programa. Depois eu vou para uma fase classificatória que vai gerar a mesma situação, 3 pontos. E os negativos também vão receber o sangue negativo e vão desenvolver câncer. Sempre tem essa taxa. E os positivos vão para a intervenção final. Então, é um contínuo. Eu peguei essa imagem que é mais legal, que mostra uma dinâmica, que é derivada de uma imagem britânica, mas é isso, é como se fosse uma peneira, as pessoas passando por uma peneira, né? Eu vou ter os verdinhos, que vão ser testes positivos e vão passar por mais testes. Os limítrofes, que vão ter um outro caminho, vamos dizer assim, uma outra sequência. Birra de 3, agora a cada 6 meses. Opa, saiu da rotina, entendeu? Por exemplo. Vou ter aquelas 3 condições aqui, uma vez mais testes. As pessoas que foram negativas, uma vai desenvolver a doença, pode ter os falsos negativos. Então é um modo contínuo, e por isso precisa de extrema qualidade no programa, e nós não temos nada parecido no Brasil. Por exemplo, lá fora, a mamografia tem que ser avaliada por 2 avaliadores independentes. No programa organizado, você tem 2 avaliadores da mesma mamografia, e você vai ter que cruzar. Se há discordância, tem que chamar um voto Minerva, entendeu? Então, existe sempre... aqui no Brasil, a gente não tem essa noção de como está organizado isso, e nem os steps, tempo de espera de cada fase e tudo mais. Então, o rastreamento, ele é complexo, e ele é caro. Sim? O ideal é que a gente trabalhe com a estrutura de qualidade, processos e resultados. Vou mostrar o que aconteceu quando a gente estava na Inglaterra. Minha esposa recebeu no aniversário dela um folderzinho do NHS, que é um programa à parte. Os programas organizados, eles correm paralelo ao sistema. Sim? Toda mulher é cadastrada no NHS, e quando chega na idade, ela passa a receber, de acordo com o protocolo, no caso, a cada 3 anos, cada aniversário, um convite por correio, com um folder explicando o que é o programa. E dentro dele, ele explica as falhas do programa, né? Ele diz a coisa, lógico, ele primeiro joga o confete, diz que a detecção precoce e o tratamento pode prevenir em torno de 75% dos cânceres do colo. Como outros testes de rastreamento, ele não é perfeito. Nem sempre consegue detectar as mudanças celulares precoces, que podem conduzir a um câncer. Células anormais na sua lâmina podem não ser reconhecidas. Por quê? Às vezes, ela parece muito semelhante às células normais. E o leitor do slide pode ela pode ter poucas células anormais dentro da lâmina. E a pessoa que lê, não o patologista, veja só, a pessoa que lê pode perder essa alteração, essa lâmina. Não importa quanto experiente for essa pessoa que lê as lâminas Nós não temos nada disso no Brasil. Alguma mulher que faz preventivo recebe algum desse tipo de esclarecimento, risco, que pode ter falso, enfim. Então, nós não temos esse tipo. E essa pessoa, uma vez cadastrada no sistema, enquanto ela estiver lá, ela vai estar cadastrada no sistema. Se ela morrer de câncer de colo de útero, vai cruzar a informação com o sistema de dados deles. E aí eu vou ter as minhas taxas de falsos negativos.
porque ela passou pelo programa e morreu pela doença. Então eu não tenho esse fechamento dentro dos nossos programas, tá entendendo? Ele é muito aleatório aqui, é muito solto. Nós não controlamos os nossos pacientes nesse sentido, as pessoas. Então nós não temos programas organizados no Brasil, que são muito caros. Os programas de rastreamento, eles têm um pouco a lógica dos cuidados inversos, em que grandes recursos, grandes somas de dinheiro, de tecnologia são investidas nas pessoas saudáveis, certo? Se você pensar em termos de Brasil e iniquidade social, é um grande dinheiro que às vezes vai ser colocado em pessoas que ainda nem estão em sofrimento. E pessoas que estão em sofrimento às vezes não têm acesso a algum bem de consumo no sentido da saúde, porque foi desviado para isso. Bom, eu vou falar agora do check-up, que é o que a gente mais faz no dia a dia, que tem relação com o rastreamento, que é a demanda do nosso paciente inicial, certo? Então, cada vez mais o poder crescente das imagens tem feito com que a gente enxergue mais coisas. Isso é uma realidade, né? Agora, isso é bom? O check-up, ele é um desvio, uma corruptela, vamos dizer assim, de uma tradição de pensamento da saúde pública, onde a prevenção e a promoção são o carro-chefe e a razão de ser, onde eles trabalham com a lógica do assintomático, do processo classificatório, da seleção, do pensamento probabilístico, empiricista, de fatores de risco, e preocupados com a saúde coletiva. Isso é o programa organizado. Quando ele migra para a clínica diária, do dia a dia, ele se torna a famoso check-up, ou rastreamento oportunístico. E aí, os nossos viés de clínico, que é do sintomático, da diagnose e intervenção, do pensamento curativo e tratamento, de que as coisas, dentro de um pensamento naturalista, realista, e que A leva a B, leva a C, e que a minha intervenção curou, que a minha intervenção aliviou, que a minha intervenção foi a que fez a mudança do desfecho, que a gente interfere na doença e no sofrimento, e a lógica é o cuidado individual, isso tem um grande potencial de medicalização, certo? E por isso, no meio desse slide aqui, está o alerta da P4, da prevenção quaternária. E a paciente Dirce é uma paciente que eu atendi aqui na Tapera antes de ir para o Rio de Janeiro, veja só, faz um tempão. A Dirce, na época, ela tinha 56 anos e ela veio por uma questão desse ultrassom e dessa mamografia, né? Ela estava impressionada porque a vizinha teve um câncer de ovário e não sentia nada. Então, de repente, ela foi lá, doutor, eu quero fazer minha ultrassom transvaginal, pois quando tinha convênio, a ginecologista pedia essa rotina de 2 exames. E a mamografia. A mamografia foi fácil de negociar, porque eu expliquei para ela, mostrei que ela era bianual, que ela estava tudo certo. Mas quando eu abri o Current, e veja só, a literatura também me apoiava nesse sentido, ó, que não tem recomendação de rastreamento de câncer de ovário, mas traduzir isso para paciente é complicado. Aí eu peguei o Current e ele continua dizendo essa mesma frase. Eu venho acompanhando desde 2015, eu acho. Ainda está em 2020, já tenho uma versão que continua com a mesma frase. Doenças avançadas são diagnosticadas em aproximadamente 75% das mulheres com câncer de ovário. A sobrevida em 5 anos é de aproximadamente 17%, com metástases à distância. 36% se com metástase local regional. E a chance de sobrevida em 5 anos é de 89% se a doença é diagnosticada precocemente. Foi um tiro no pé, né? Quando eu li isso para ela. Aí que deu um nozinho na cabeça dela. Falei, como é que a gente sai dessa questão, né? Eu estou trabalhando explicando para ela a questão dos vieses, né?
Então, toda vez que eu ancoro o resultado do rastreamento com sobrevida em 5, 10 anos, eu caio num viés que é o tempo de antecipação, ou lead time bias, né? Tempo de antecipação. Todo rastreamento, ele produz isso, eu antecipo o evento. E antecipar o evento é algo muito complicado. Hoje eu estava tomando banho no chuveiro lá e tal, meditando sobre a aula, e eu lembrei que diabetes é uma doença que virou fator de risco. Ela perdeu o estado de doença. Ninguém está mais interessado na diabetes doença, está interessado na diabetes fator de risco. Porque para ela dar sintomas, os valores têm que estar muito altos. A diabetes nasceu em pessoas sintomáticas. A pessoa começava a urinar, beber muita água, comer, emagrecer, mesmo o diabetes tipo 2. E os estudos, nós fomos redefinindo isso em termos de hemoglobina glicosilada e intervenções, meta de intervenção. E o diabético agora pouco interessa são as metas. Esses pontos de cortes são situações em que as pessoas são assintomáticas. Nós estamos interferindo no assintomático. Quando eu me formei, a definição de diabetes era 140, depois ela caiu para 126. Foram milhões de pessoas convertidas a diabéticos de um dia para o outro. O que é isso? Eu estou antecipando a doença. E eu produzo sempre o chamado lead time bias. Pessoas que vão ter um diagnóstico, vão viver mais com a doença, mas não vão morrer da doença ou vão sofrer da doença. Certo? Mas se eu fizer um ponto de corte em 5 anos, vai dar a impressão de que quem começou antes com a doença viveu mais, porque eu fiz uma extrapolação, eu fiz um corte temporal. Eu só saio desse viés quando eu tiver um braço controle, certo? De pessoas que não participam, para eu poder comparar as taxas de eventos em 2 grupos distintos. Aí eu consigo sair disso. Por isso os randomized control trials, esses estudos clínicos, são as respostas para esses tipos de estudo que dizem que está melhorando porque tem sobrevida em 5, 10 anos. Esses são estudos preliminares cuja evidência são baixa. Então, a gente não deve se pautar nesse tipo de análise para tomada de decisão. Então, o diagnóstico precoce sempre parametrar que melhorou a sobrevida, mesmo quando a terapia é inútil. Porque, como eu antecipo, eu posso dar qualquer coisa que eles vão viver mais, certo? Se eu comparar em 5 anos. Então, isso é muito importante. A gente cai no ponto do... Outro viés que nós vamos trabalhar é o viés de tempo de duração. Certo? Tempo de duração e sobre diagnóstico. São muito semelhantes, porque o tempo de duração é um viés que existiu antes do sobre diagnóstico. O diagnóstico é uma coisa mais moderna, né? Mas eles se complementam. Essa é uma figura clássica do Gilbert Welch, que eles chamam dos padrões de desenvolvimento da doença. Então, ele utiliza o câncer como exemplo, mas a gente que trabalha no atenção primária sabe que toda doença tem esse padrão. Certo? Eu tenho diabetes que rapidamente evolui para insulino dependente, e tem diabetes que vão viver com aquela glicemia e vão ficar aquilo, vão viver, não vão incomodar aquela diabetes. Entendeu? Porque nós é que criamos ela, certo? Nós é que definimos o que é diabetes agora, não mais a clínica. Então, muitos vão conviver com a doença, mas não vão sofrer as consequências da doença. E tem aquelas que são rapidamente progressivas. E os rastreamentos são bons pegar os cânceres lentos e muito lentos. E aqueles que não iriam progredir. Então, isso gera um viés, né? É o viés do tempo de duração. Esse tempo de duração, ou seja, a evolução, o quão agressivo é a doença. Então, os azuizinhos são os cânceres mais lentos. Entre os intervalos, eu detecto os cânceres eu perco os cânceres mais agressivos. E esses cânceres mais lentos também teriam melhor prognóstico na fase clínica.
Então, o rastreamento aparenta que melhorou algo que poderia ter uma boa resposta. E é por isso que talvez os estudos hoje tenham questionando um pouco a validade do rastreamento, porque melhorou as terapêuticas, melhoraram bastante as terapêuticas. Esse também é um exemplo clássico que a gente utiliza para o CA de próstata e a introdução do programa de rastreamento. Então, eu tenho 5 cânceres de próstata. Então, 5 casos. A incidência é 5 em 100 mil, se a população é 100 mil. Desses 5 cânceres de próstata, 2 são agressivos. Os 3 são leve ou moderadamente agressivos aqui. Certo? E aqui, correndo por trás, estão aqueles que não desenvolveriam, que estão ocultos, latentes dentro do corpo. Então, a estatística é incidência 5 casos em 100 mil, 2 mortes por câncer de próstata, uma taxa de mortalidade de 2 em 100 mil, e uma taxa de sobrevida de 60%, 3 em 5. Quando eu colocar o rastreamento, olha o que vai acontecer. Eu vou certamente pegar os cânceres lentos, o da fase clínica vai aparecer na fase clínica e vai ser tratado, esses 2 eu vou perder de qualquer forma. Mas ao pegar o rastreamento, eu pego essas alterações histológicas que já estavam acontecendo no corpo, mas que não desenvolveriam. Todos esses aí são rotulados como cânceres, independente de não terem manifestação clínica. Assim como o ponto de corte da diabetes foi mudado, eu chamo de diabetes a mesma coisa, aquilo que antigamente era uma manifestação clínica. Então, eu tenho... o que aconteceu? De 100 mil, de 5 subiu para 8. Então, o rastreamento aumenta a incidência do evento. Esse é a primeira aprendizado. A taxa de mortalidade geralmente fica pouco alterada, ou minimamente alterada. E a taxa de sobrevida aumenta, porque eu peguei cânceres que não iriam matar. Então, a minha estatística fica falseada positivamente. Isso dá a sensação de que o rastreamento está sendo efetivo. Veja só, eu sempre guardei essa capa da Veja, né? Em 2008 eles lançaram essa chamada câncer de próstata. Olha o alvo. A medicina fecha o cerco do maior inimigo do homem. E aí, eu sempre comparo isso, né? Que o maior inimigo do homem está aqui, ó, é violência, né? Final trágico do sequestro em São Paulo. Homens jovens, né? Um sequestro seguido de morte. Então, a principal causa de mortalidade do homem é a causas externas e violentas. Em termos de doença, o alvo teria que subir um pouquinho aqui para o peito, que é o coração. E o câncer de próstata ficaria depois do pulmão ainda, lá atrás, certo? Então, é uma informação falseada. E o seu Christian Stout, né, pai da Mariana e do Frederico, aos 42 anos, empresário descobriu ser portador de um câncer de próstata. 4 anos depois, a cura total. Ou seja, mais uma vítima sobre diagnóstico, né? Bem provável que o seu Stout foi tratado desnecessariamente, né? Uma intervenção precoce, muito precoce, numa idade fora da faixa etária apropriada, inclusive. Mas isso é informação que chega para o público. E é isso que nós vamos ter que lidar no dia a dia. Foi isso que faz. Cada vez que eu trago testes mais precoces, para idades mais jovens, eu falseio a estatística de que os cânceres estão acontecendo em pessoas de faixa etárias mais jovens. Então, isso não são cânceres, são pseudocânceres. Não que ocorra um câncer nessa faixa, mas o que ocorre é o clínico, né? Que são cânceres geralmente agressivos, que têm um comportamento biológico diferente. Então, esses cânceres fazem com que nós criemos, então, essa expectativa. Mais testes para câncer, porque aumenta a incidência, os rastreamentos aumentam a incidência, e aumenta a sobrevida em 5 anos, 5 a 10 anos. Então, a interpretação padrão é, tem mais cânceres acontecendo, então vamos testar mais, e o tratamento está melhorando, então vamos testar mais. Então,
essa informação de que o Christian foi salvo dá a sensação de que nós estamos tratando mais e curando mais pessoas. Então, toda essa pressão vai gerar para nós o desafio de desconstruir isso na clínica do dia a dia. Certo? Então, hoje, a Força Tarefa Americana, ela considera essa recomendação C, né, para o rastreamento do câncer de próstata. A faixa etária está mais estreita, subiu para 55 anos a 69 anos, ela contraindica acima dos 70 anos. E ela fez isso em função dos planos, da pressão dos planos nos Estados Unidos, porque eles não estavam pagando mais os PSAs nessa faixa etária. Então, houve uma pressão para que subisse novamente de D para C, para que pudesse, então, ter uma decisão compartilhada, né? Mas não que tenha mudado a evidência em relação ao câncer, apenas a recomendação mudou por uma pressão conjuntural que ocorre nos Estados Unidos em relação aos planos de saúde que não estavam fazendo o reembolso dos exames, né, do PSA. E o câncer de próstata, apesar de bastante incidente, né, uma pessoa de 80 anos é de 15%, a chance de morte ao longo de 30 anos é muito baixa, é 1,4. E as consequências do rastreamento são altas, são 60% a 70% de incontinência urinária, disfunção erétil, e 20% a 30% de distúrbios de incontinência urinária. Então, essa qualidade de vida que é bastante afetada pelo rastreamento é que pôs em xeque a qualidade. Então, a premissa do rastreamento não é o benefício, mas é o dano, certo? O dano é muito mais importante, a lógica do dano é muito mais importante no rastreamento, porque eu estou trabalhando com as pessoas assintomáticas. Então, pessoas assintomáticas, o princípio da não maleficência, ele é soberano, certo? Nós publicamos recentemente um artigo chamado Aplicação do Princípio da Precaução ao Rastreamento do Câncer de Mama. Está no Caderno de Saúde Pública. A gente questiona justamente isso, que na dúvida não intervir. Se a evidência é conflitante, na dúvida não intervir. E isso vai acontecer cada vez mais para o rastreamento do câncer de mama. O câncer de mama hoje é uma questão de tempo para a sociedade científica e a própria comunidade e as mulheres começarem a tomar conta e ciência dos dados, dos números, para elas começarem a questionar programas de rastreamento de mama, de câncer de mama, certo? É um ponto ainda de inflexão, ou seja, bastante controverso na literatura, mas você veja que a recomendação não é A, é uma recomendação do tipo B, né? Lembrando que a TRH já foi recomendação do tipo B, por estudos também ainda controversos na época, e C abaixo dos 40, abaixo dos 50. Porque cada vez mais nós estamos trabalhando com o que nós chamamos de sobrediagnóstico, né? Sobrediagnóstico no câncer de mama, olha o Gilbert Welch aqui novamente no New England, né? Apesar da aumento substancial do número de casos de detecção precoce de câncer de mama detectado pela mamografia, reduziu muito pouco a taxa de cânceres avançados, ou câncer mais bravos, né? E aumentou substancialmente o sobrediagnóstico, que é algo em torno de 1/3 dos casos. Veja, nós estamos trabalhando com população, 1/3 da população submetida a tratamento necessário é coisa, certo? Então, a conta que a revisão da Cochrane faz é de que cada 2.000 mulheres rastreadas ao longo de 10 anos, uma terá sua vida, o Gerber não gosta que eu fale vida, ele fala assim, terá uma morte evitada, né? Porque ninguém prolonga a vida de ninguém.
morte evitada devido ao programa de rastreamento. Soma-se isso que 10 mulheres saudáveis que não teriam sido diagnosticadas, caso não tivessem sido submetidas ao rastreamento, serão diagnosticadas como tendo câncer de mama e submetidas a tratamentos necessários. A ideia de que mulheres saudáveis estão sendo submetidas, ou sendo prejudicadas a mastectomia, radioterapia ou quimio até, desnecessariamente, é ainda vista como descrédito e negação. E aí isso é do Gilbert Welch também, do livro dele, comparando que mesmo os carcinomas in situ, né, ductais in situ, tem praticamente o mesmo tratamento, abordagem do estágio 1 invasivo do câncer de mama. E a consequência disso é que existe um aumento no risco relativo, né, de 27% de mortalidade para doença cardíaca, porque a radioterapia costuma danificar as artérias do coração, e um 78% aumento de mortalidade por câncer de pulmão. Porque essas mulheres que tinham baixa suscetibilidade de morrer do câncer de mama são expostas à radioterapia, e a radioterapia então induz consequências sérias, e que isso, no final, elas vão estar sob risco de desenvolver essas patologias. O câncer também, o rastreamento é a única condição dentro da medicina em que eu tenho a possibilidade de dano sem a possibilidade de benefício. Certo? Eu estou intervindo uma pessoa saudável, e o exemplo do netinho é plástico, dos incidentalomas, né? Eu peço um exame e ele entrou com uma dor na virilha, mas fizeram um exame que pegou fígado também, de imagem, tinha uma lesão suspeita. E aí eles foram puncionar, o netinho não queria, mas puncionaram. E aí fez uma hemorragia, né? Fígado bem vascularizado, acabou parando na UTI, foi entubado, fez sepse, traz o sírio-libanês, e no final a biópsia não era nada. Então ele não tinha o potencial de benefício. Então cada vez que eu interfiro no corpo são, eu posso causar dano sem o potencial de benefício, porque não tem. É diferente da clínica, diferente da pessoa que está com sofrimento. Ela corre o risco porque existe potencial de alívio, ou de salvar a vida dela, ou de redução do sofrimento. Então, é uma outra lógica o rastreamento. O rastreamento tem uma lógica, tem que ser muito cautelosa. E para minimizar essa situação, então, além de ter, não está aqui nos líderes, mas além de ter comprovação de alta qualidade nos RTCs, dos Randomized Control Trials, nós podemos, no dia a dia da clínica, minimizar isso através da prevenção quaternária. E aí, um artiguinho que a gente publicou na Revista Brasileira de Medicina e Comunidade, sobre como utilizar isso, né? E ontem nós tivemos uma aula sobre comunicação clínica em P4, em que a gente discutiu essas questões. É importante utilizar modelos explanatórios que favoreçam o entendimento da pessoa do que ela está participando. O rastreamento de doenças crônicas degenerativas não tem o mesmo peso para a saúde pública do que as doenças infecto-contagiosas. Ou seja, ela não é um imperativo da saúde pública. As intervenções vão ocorrer nos corpos das pessoas. Cabe a ela decidir participar ou não. E para isso ela tem que ter a decisão mais informada possível para poder tomar decisão. E isso não acontece no Brasil. Nós somos muito paternalistas, queremos impor as coisas nas pessoas, né? Fazemos a mesma lógica de salvar vidas da clínica para a lógica da prevenção, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Então, na prevenção, nós temos que ser muito mais
cautelosos, né? Comedidos, menos entusiastas, certo? E dar a informação o mais precisa possível. Então, no câncer de próstata, quando eles me abordam na clínica, eles dizem, doutor, eu vim fazer exame de PSA. Aí eu falo, você sabe onde é que fica a próstata? Não. Os homens não sabem onde fica uma próstata. Pode fazer essa pergunta para ele. É aqui, doutor, aqui aonde, querida? Me mostra onde é que é. Ah, não sei, acho que aqui no saco. Não é no saco. Então, eles não sabem. Então, as pessoas não têm noção da anatomia das coisas. Então, você abre a imagem, mostra a relação, e aí você começa, então, um aprofundamento dentro dos valores das pessoas, a explicar as relações, o que acontece se eu pedir o PSA. PSA é específico do câncer? Não, é específico da próstata. Antígeno específico da próstata. Certo? Ah, não sabia, doutor. Então, a próstata normal produz PSA. Então, quando a próstata cresce, à medida que a gente envelhece, ela pode produzir mais PSA. Então, quando eu tenho PSA aumentado, pode ser câncer, mas pode ser outras coisas. Eu tenho que tirar a prova dos nódulos, tenho que fazer uma biópsia. Sabe o que é biópsia, senhor? Não sei o que é biópsia. Tem que explicar, tirar um pedacinho da próstata. Como é que eu faço para tirar esse pedacinho da próstata? Tem que entrar por aqui, ou por essa parte do corpo aqui, que é o reto, que é contaminado, tem fezes. Né? É uma outra lógica. A mama é diferente, eu comparo com mama, a mama é diferente. Funciona por fora, é uma outra anatomia. E se vier aumentado o PSA e vier um câncer, se eu tiver que tirar sua próstata, o que acontece com o senhor? Olha onde ela está localizada. Então, tentar explicar para as pessoas a anatomia, as relações. Se eu tirar essa próstata, pode causar incontinência urinária. Ele vai entender, porque onde está localizada a próstata está na base da bexiga. Por ali passa um nervinho que faz com que o senhor tenha ereção. Se danificar esse nervinho, o senhor pode ficar impotente. A literatura diz que é uns 60%, 70%. Então, e a chance de mortalidade maior é do coração. Então, conversar dessa forma, às vezes é mais interessante do que conversar sobre números, estatística. Eles não entendem estatística, eles entendem o corpo dele. Então, achar formas de tocá-los seria importante, no sentido de não tocá-los, não fazer o toque retal, mas fazer tocá-los afetivamente. Isso é importante. Então, linguagem, você está bem agora, você pode ficar dodói se a gente intervir no senhor. Né? Nós estamos, porque o momento é assintomático, nós estamos preocupados com o futuro. O futuro, o que é o futuro no Brasil? Futuro, onde é que o senhor mora? Né? Nós estamos trabalhando com probabilidade futura. É uma ameaça real? Então, discutir essas coisas com o paciente, saber o que ele está preocupado, qual que é o interesse dele de saúde. Se é saúde, então vamos falar de saúde, não vamos falar de doença, vamos falar de outras coisas. O que o senhor pode melhorar a saúde? Né? Então, trazer isso para essa discussão e usar com forma bem parcimoniosa isso. Eu sempre discutir conceitos de doenças, explorar modelos exploratórios a partir das ideias, preocupações, expectativas, explorando os aspectos psicológicos, sociais, ocupacionais e fazendo a distinção entre as intervenções que é no presente com promessa de melhorar no futuro. Isso é que nem... eu digo que a medicina preventiva, ela é uma medicina especulativa, como é o modelo financeiro nosso. Né? Ações futuras. É sempre trabalhando o medo e a insegurança para ter a legitimidade para atuar no presente. Então a gente tem que tomar cuidado com esse discurso e na clínica do dia a dia construir. Então, nós temos a ética do adoecimento e a ética da prevenção.
a ética do adoecimento e a garantia de resultados não há, porque há um compromisso com a correção técnica e ética da ação diagnóstica e terapêutica. A ética da prevenção tem que garantir o resultado de benefício, deve ser muito grande, pois não há adoecimento presente. A responsabilidade pelos resultados da ação recai sobre os proponentes, profissionais do sistema de saúde. A tolerância a danos é maior na situação de clínica do adoecimento, em função das expectativas de cura, controle, alívio do adoecimento e sofrimento. Na prevenção, ela tem que ser nula ou mínima. Certo? A tolerância dos danos tem que ser quase zerada. E o manejo das incertezas, as dúvidas, na dúvida eu posso aceitar agir na tentativa de aliviar. Na relação da prevenção, na dúvida eu não devo agir. Certo? Na dúvida a gente não deve propor, porque nós não temos certeza. E é por isso que a tendência é questionar o rastreamento do câncer de mama. E o movimento Choosing Wisely é um outro grupo que tenta estimular as boas práticas. Top 20 horas e 14 minutos. Você vê que eu falei pausadamente. Não é a aula que eu gosto de dar. Olá, você. Eu estou vendo umas carinhas lá que fazia tempo que eu não li. Mas é uma aula expositiva. A gente não gosta de aula expositiva, né? A gente foi dessensibilizado às aulas expositivas. E aí nós temos um tempão aí para conversar e até para ver um vídeo, discutir um vídeo que o Gilbert Welch colocou, que a gente pode foi compartilhado inclusive no grupo do P4, lá do GT da P4. A gente pode discutir ele pausadamente se a gente quiser, e justamente ele traz alguns conceitos importantes, a gente pode fazer ele pausado. Mas agora a gente vai abrir para conversa e perguntas. Cara, Daniel, você tá barbudo, hein, Daniel? Brincadeira, hein? Barbudo e cabeludo, mano. Nossa Senhora! Eu acho que eu voei com a aula. Deu menos de uma hora. Menos de uma hora. Tô quase um monólogo, você falando com a tela aqui. Cadê o Moisés, que é o nosso facilitador? Eu tô aqui, eu tô com a tela desligada porque eu tô tentando filmar a aula. Eu acho que deu certo aqui, eu filmei a tela do computador pelo celular. Agora vamos ao bate-papo, o ping-pong, que é o mais legal, que é o compartilhamento de ideias, de saberes. Tem aqui o chatzinho, esqueço que agora tem chatzinho. Professor, tem uma dúvida de como entender essas controvérsias no rastreamento. Vamos lá. Vocês podem... Tem uma dúvida de como entender essas controvérsias no rastreamento, pois são muitas pessoas querendo rastreamento nessa época, na época. Rastreamento mesmo na época correta. Certo. Isso foi que horas que você perguntou isso? Foi 8h16, foi agora, ótimo. Então veja só, o rastreamento, o check-up das pessoas, as pessoas vêm demandando muito exames, né? Nós temos que desenvolver alguns arsenais. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui com vocês. Alguns arsenais. Zoom. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Professor, fui eu que fiz a pergunta.
deixa eu Eu vou só... aproveitar. Diga. É o Hugo falando aqui do Rio de Janeiro. É só Tudo bom? aproveitar para dar um. Tudo bom, professor? Bela exposição, apesar de ser aula expositiva. Assim, eu acho que tem algumas aulas que precisam ser um pouco expositivas mesmo. Mas encaixando aí na pergunta do colega, então, quais rastreios você pratica na sua prática? Assim, acha viável pelas evidências atuais? E eu posso complementar a minha pergunta? Pode. Fui eu que escrevi. É que, na verdade, uma das minhas maiores dificuldades é quando o paciente, por exemplo, agora no Outubro Rosa, né? Tem pacientes que chegam já com 2 preventivos, 3 preventivos feitos anualmente, porque foi prescrito. E aí eu tenho um pouco de dificuldade de explicar para essa pessoa que já vem convencida de que o normal é fazer preventivo a cada ano. Eu não sei se eu estou sendo muito impositivo de até mostrar dados sobre a prevalência, sobre os malefícios e benefícios. Se eu realmente faço que nem você, de abrir lá o Task Force e mostrar para o paciente a recomendação. Porque realmente isso é uma coisa que está muito enraizada na nossa sociedade, né? Os homens só vêm no consultório na época do, sei lá que mês que é, do exame de próstata. Novembro. Novembro. E eu tento explicar para eles que, olha, a gente precisa ver, você é hipertenso, por exemplo, está há 2 meses sem tomar medicação, não sei o quê, provavelmente você vai morrer antes disso do que daquilo. Mas ainda assim, vem deles essa questão, mas pelo menos não morro de câncer de próstata, né? Eu queria me embasar mais para poder ter um diálogo com o paciente de uma forma que ele entenda, né? Mesmo que ele esteja num período que a literatura considerou como um período correto de se rastrear, né? É isso, desculpa a pergunta grande. Não, pergunta super boa, não, muito boa. E eu sou o Bruno, da Clínica Píndaro, aqui do Rio, e gosto muito do senhor, das suas aulas que eu vejo no YouTube, sou um fã. Só isso. Obrigado, Bruno. Olha só, vamos pegar os cânceres que a gente mais vê no dia a dia, né? Que é câncer de colo e mama e próstata, né? Vamos pegar esses 3, que é o que mais a gente pega. E aqui eu sou um crítico, aqui tem um tal de PAC, já ouviu falar do PAC de Florianópolis? PAC é um protocolo super legal, eu gosto dele. Eu não gosto de protocolo, mas esse protocolo até que é legal, porque empoderou muito as minhas enfermeiras. As enfermeiras são muito empoderadas aqui, tem uma segurança muito grande de trabalhar aqui. E ele, inclusive, lá no PAC, eles pedem sangue oculto nas fezes, eles orientam a partir de pedir sangue oculto nas fezes para câncer de cólon reto. Certo? Então, temos três pontos de cânceres aí que nós temos, certo? Não quero abrir também para a questão do transvaginal, que é uma bagunça, né? Mas vamos transtorno transvaginal. Mas vamos tentar entender o seguinte: os cânceres de colo, de útero, eles estão muito bem documentados pelo Ministério, certo? Então, vai depender muito de cada contexto brasileiro onde a gente trabalha. Existe aquele shopping, né? Eu não consigo aqui, consigo em outro lugar. Faz parte. O importante é a informação que eles recebem, que tem que ter consistência. Então, quando as mulheres vão lá com a gente, a clínica tem uma consistência, no sentido de não oferecer rastreamento fora do período. Certo? Então, como está tudo registrado no prontuário eletrônico, a senhora já fez tal dia, não precisa. Não precisa, que bom, doutor. Para mim é sempre ao contrário. Não preciso fazer, não, está em dia, está tudo certinho. Ano que vem a gente pede para a senhora. Câncer de... Veja, o câncer de mama, o câncer de colo de útero,
o dano é pequeno, hein? Porque a intervenção, ela é muito externa, certo? Você pode alterar o istmo, né, da cervix, né? E ter complicações depois para parto, etc., dependendo da faixa etária da mulher. Mas é um câncer que é melhor documentado em termos, apesar de ele ter sido lançado antes dos Randomized Control Trials, dos ensaios clínicos, ele é muito mais por estudo observacional, o impacto dele, o impacto foi muito grande. Então nós temos uma questão ética. Hoje a gente não pode mais fazer rastreamento versus não rastreamento de câncer de colo, certo? Nós não podemos fazer isso, é uma questão que se consagrou, é muito difícil, certo? Então, o que a gente pode minimizar os danos é colocar ele dentro do esquema. Então, a gente tem que tranquilizar a paciente de que está tudo certo, fez tal que a cada 3 anos agora. E aí eu falo assim, na Inglaterra é a cada 5 anos. Dependendo da idade, ela pula para 5 anos. Então, e ele fala, mas por que aconteceu isso? Porque agora a gente sabe que é uma doença de desenvolvimento lento, dá para que comparou a cada ano com 3 anos, a diferença é muito pequena de perder casos. Então, por isso que a ciência evolui, são frases importantes. A criança, quanto mais conhecimento a gente tem, cada vez mais a gente está melhorando. E é um exame constrangedor, né? Assim, colocar a senhora nessa posição e tal. Então, à medida do possível, a gente orienta que as mulheres façam nos períodos adequados. Na minha experiência, tá indo bem. Assim, não tenho, esse não é o meu dilema no dia a dia. O meu dilema começa a ir para o câncer de mama. Por que é um dilema? Porque eu ainda tenho a recomendação do Ministério, certo? Que é cada 2 anos, mas a literatura está me dando informação de que a coisa não é bem assim. Então, como é que a gente tem que trabalhar? Com informação. Para todas, não. Porque ainda é um tema muito sensível. Então, quando a mulher vem para mim, eu procuro problematizar isso com ela. Já ouviu falar sobre diagnóstico? Sabe o que é sobre diagnóstico? Não. Você gostaria de saber? Dá uma lida. Eu tenho lá um folder dos britânicos que eles traduziram para todas as línguas europeias. Então tem para o cancro de mama, que é do português de Portugal. Aí você tem que aprender o sotaque, que é explicar para o paciente que câncer e cancro é a mesma coisa, só que estão em línguas semelhantes, parecidas. Uma de português de Portugal, outra de português do Brasil. E está resolvido. Aí eu mostro lá de que 4 mulheres rastreadas, 3 vão ser desnecessariamente. Isso já está no folder oficial do Sistema Britânico de Rastreamento. Então eu trago essa informação para ela. É a decisão dela. É muito difícil hoje, com a mídia, com medo, etc., você impactar isso. Mas tem mulheres que ficam surpresas, certo? Tem mulheres que ficam interessadas, tem mulheres que... Aqui pode ser um viés da ilha também, que a ilha tem uns bichos grilo aqui. Tem um pessoal que natureba, gosta de não sei o quê, quanto menos intervenção melhor. Tem um pessoal diferente também, então pode ser também um viés comunitário. Mas tem pessoas que são... A minha comunidade lá é uma comunidade que não tem área de interesse social, ela é uma comunidade de classe média, assim. Então, tem um pessoal que eu atendo, professor universitário, às vezes ele está fazendo doutorado na UFSC, tem um grupo diferente, pessoas que querem saber, pessoas que chegam informação da internet. Então, tem um grupo também que é um pouco mais proativo. E quando você dá informação, eles gostam. Quando você abre a página em inglês e discute com ele, aqui o Google Translator, aqui eu copio e jogo aqui, vamos ler junto aqui. Tá entendendo? O que os americanos estão fazendo. Ou o doutor lá do centro de saúde
tá por dentro do que está acontecendo nessas coisas aí, tá entendendo? Então, quando você começa a mostrar que você tem conhecimento, eles prestam atenção em você. Então, isso acaba me aproximando de algumas pacientes. Então, não são todas, Bruno. Então, esse é um ponto nevrálgico. Câncer de mama, ainda nós temos uma direção ministerial, uma diretriz ministerial para rastrear. Nós temos a campanha do Novembro Azul. E nós temos também a informação de que nós temos que alertar as pacientes que algumas estão sendo prejudicadas. E que não obrigatório fazer, né? Que as pessoas tenham livre e que ela não quiser fazer, está tudo certo também. Ah, doutor, ufa, quer dizer que não precisa fazer? Não. É uma decisão do corpo da senhora. Então, às vezes, as pessoas vêm com uma certa obrigação. E você dizer que isso não é obrigação, que é uma questão delas entenderem o que é mais importante para elas, os valores delas, é mais importante. Câncer de próstata. Câncer de próstata, eu volto a falar. A maioria dos homens não sabe onde é que é a próstata. Façam um teste. Vocês vão lembrar de mim. Tem lá o seu Pedro. Seu Pedro, tudo bem? Tudo bem. Eu vim fazer o exame da próstata, tal, porque está na idade, sabe como é, né, doutor? Está na hora de fazer esse exame, né? Minha esposa já comentou, já fica pressando, eu vinha fazer o exame. Ah, fala, legal. E o senhor sabe onde é que é a próstata? Não fica aqui embaixo, perto do saco? Eu falei, não é bem aí. Vamos dar uma olhada? Aí tudo tem internet hoje, né? Abro lá, ponho lá, próstata, aí vem um desenhozinho da próstata no Google. Eu falei, olha aqui, ó. Aqui é a bexiga, aqui é a próstata, por dentro da próstata passa esse canalzinho aqui, ó, que é a uretra, que vai até o pênis, por isso faz xixi. Aqui no bolso escrotal tem o testículo, que produz os espermatozoides, eles nadam por esse caninho aqui, que é o deferente. Entra na vesícula seminal, passa por dentro da próstata, que produz aquele leitezinho líquido sobrenadante para o espermatozoide poder sobreviver enquanto tenta fecundar a mulher. Você entendeu? Entendi. Então, PSA surgiu com um marcador tumoral na década de 80, lá, mais ou menos por essa época, para controle do paciente que foram tratados com a próstata, foi retirada a próstata. Então, a gente começava a dosar no sangue anualmente, se recidivava, a gente sabia porque o PSA voltou a aparecer no sangue, porque era específico da próstata, não do câncer. Certo? Então, é um exame específico da próstata. E aí inventaram de dosar o PSA e estabelecer um valor acima do qual a gente podia suspeitar que tinha câncer também. E aí começou a gerar um problema, senhor. Como assim, doutor? Olha só, quando a gente envelhece, a próstata também cresce e pode produzir mais PSA do que eu sou mais jovem. Entendendo? E aí, como é que eu tiro a prova dos 9? Se é câncer ou se é HPV? Eu tenho que fazer uma biópsia. Sabe o que é biópsia? Ah, não. Acho que sei, é tirar... Então, isso mesmo. Como é que a gente tira da próstata? Me explica. Aí fica aquela cara de tacho, não sabe? Então, a gente tem que entrar com uma agulha pelo canal, aí você vai no desenho, mostra pelo canal, tira 12 fragmentinhos dessa próstata. Certo? Para ver se tem o câncer. Lembra que no desenho vai estar mostrando que tem uma parte da próstata que não é acessível. Certo? Só tem uma parte, uma meia banda que é acessível da próstata. Esse fragmento pode resultar num câncer. Essa biópsia. E aí, seu João, nós temos que tirar a sua próstata. O que o senhor acha que acontece tirar a sua próstata? Mais ou menos. Então eu vou conversando com eles, impotência, incontinência. Ah, doutor, não sabia dessas coisas. Quer dizer que não é obrigado? Corpo do senhor. Eu só quero que o senhor saiba que uma vez a gente desencadeou esse processo, é difícil dormir em casa sozinho, que você tem um câncer na cabeça. Vai para cirurgia. Você está entendendo? E aí, tua qualidade de vida pode ser afetada. Socialmente é ruim, perder urina, tem cheiro, incomoda. Né? E a questão da relação, como é que é isso para o senhor? Isso tem um valor para o senhor? Como é que é para o senhor? Centrado na pessoa. A minha taxa de sucesso é uns 99. Dificilmente alguém sai
preocupado. E eu chamo a esposa também para conversar. Aí na relação você sabe, aquela que está afim de ferrar o marido e aquela que quer ferrar o marido. Já descobre como é que está a relação. E assim a gente consegue conversar com essas coisas. E aí eu falo, olha, o principal matador do homem não é a próstata, é o coração. Quantos homens no bairro você conhece que morreram do coração? Ah, uns par deles. Quantos morreram de próstata? Estatística é baixa, mesmo deles, eles sabem. Derrame. Quantos colegas você consegue morrer de derrame aí no bairro? Então, você morre mais de câncer ou de derrame? Derrame. De câncer ou de infarto? De infarto. E se ele tiver alguma condição de base, tá entendendo? Eu atendi um paciente de 78 anos, 74 anos, veio para fazer esse exame, era paulista, fazia todo ano em São Paulo. Chegou lá para mim, quando eu abri o Task Force americano e mostrei que 70 anos, ele, pô, doutor, ninguém me falou isso daí, doutor? Tô chocado. Falei, é. Então as pessoas não têm informação. E eu não quero convencer ninguém, eu quero dar informação. De que isso é verdadeiro, não é falso. Eu falo com muita transparência, não é falso. O CA minha questão com o CA de colo reto é ética. Se o serviço pode oferecer colonoscopia para quem está sintomático num prazo curto, eu posso autorizar a fazer preventivo. Porque preventivo eu não posso ocupar meus colonoscopias com pessoas assintomáticas, sem garantir primeiro as pessoas sintomáticas. Eu não posso privar. Se eu tenho colonoscópio à vontade, sobrando, e testes, e padrão, e fluxo, e eu convido toda a população para participar, é uma coisa. Agora, se eu não tenho isso, eu estou brigando com o paciente está sangrando e não consigo uma colonoscopia, eu vou competir isso com pessoas que estão assintomáticas? Então tem uma questão ética. Tá entendendo? Ah, mas eu quero fazer por fora. Por fora você pode fazer o que quiser, que vai ser por dentro também, mas pode fazer por fora. Por fora você pode fazer qualquer coisa, mas no público eu tenho que ser muito fonte de recurso. E aí eu tenho que controlar isso daí. Falei, eu não peço sangue oculto. Não rastreio, a não ser que tenha uma demanda e aí eu explico a situação. Mesmo com o PAC aqui me orientando a fazer isso daí, eu não faço porque isso não é programa de rastreamento, é oportunístico. Eu não convido a toda a população. O objetivo não é impactar a mortalidade individual, isso é muito importante, é impactar a mortalidade na população. Lembra, é uma estratégia de alto risco para impactar a mortalidade na população. O seu João, a dona Maria participam dessa esperança. Mas o objetivo é o impacto lá. Se vai acontecer com eles, eu não sei. Certo? Eles são convidados a participar. Então, a questão do rastreamento tem essa questão. Isso, outras situações mais comuns, que é risco cardiovascular. Eu tenho lá o Best Science Medicine, que tem várias calculadoras de risco. Eu faço simulado com eles, explico da não necessidade. Isso é muito mais tranquilo, essas questões de risco cardiovascular é muito mais fácil. Mama é uma situação ainda polêmica, mas na medida do possível vocês têm que incluir nesse abertismo, nesse diálogo, a informação de que não é essa maravilha que a mídia coloca, certo? Então tem que ter isso muito claro. Não sei se te respondi, Bruno. Sim. Obrigado. Tem um caso aqui, ó, bem legal, gostei.
que a gente colocou, sinto bastante dificuldade em separar a parte emocional do rastreio, porque é um diagnóstico que gera ansiedade. Tá? Rastreio não é diagnóstico, rastreio é seleção. Certo? O programa de rastreamento vai envolver uma fase que é diagnóstica, mas o rastreio, ele é seleção, ele é um processo de selecionar, inclusive de não saber como vai evoluir aquele câncer do paciente, algo que o rastreamento pode prevenir. Certo? Por exemplo, meu pai, por exemplo, seu irmão gêmeo tinha alteração urinária e foi diagnosticado por causa de câncer, certo? Então, nós temos uma pessoa que faz a apresentação sintomática. Sim? Meu pai tinha exames normais, fez uma ressonância que mostrou nódulo e diagnosticou próstata também. Isso. Legal isso aqui, ó. Veja só. Eu estou entendendo que exames normais chama-se PSA normal. Confere. PSA normal. Oi, Armando, sou eu que escrevi. Isso é PSA normal? Sim, PSA normal. E aí diagnosticou na ressonância. Toque normal. Sim. E diagnosticou na ressonância. Estou entendendo certo, não é isso? Sim, toque normal e sem sintoma. Absolutamente nada. Foi só pelo irmão gêmeo dele ter tido esse diagnóstico que ele fez a ressonância. Perfeito. Aí eles fizeram a cirurgia. Já não tem mais próstata, mas eu nunca saberia se poderia evoluir para metástase ou pior de qualidade de vida. Então eu fui a favor de fazer. Como lidar com essa questão que envolve pessoas individualmente? Veja só, é justamente isso que eu estava falando. A intervenção é sobre os corpos individuais. Certo? Por isso a decisão é sempre individualizada. Não tem certo, não tem errado. A pessoa tem que tomar decisão consciente. Sim? O fato dele ser gêmeos, certo? O fato dele ser gêmeo, provavelmente ele tem o mesmo material genético, o mesmo traço genético, vamos dizer assim. Quais os valores da pessoa? Certo? Então, são coisas diferentes. Eu jamais nego o rastreamento às pessoas. O que eu coloco para as pessoas é a informação, discuto com ela. Se essas coisas têm mais importância do que a questão, vamos dizer, os danos que elas... Não, eu quero correr esse risco. A chance, eu tive meu irmão teve o câncer, nós somos gêmeos, eu tenho E por que veio negativo o PSA? Porque o PSA não é perfeito. A curva ROC, sensibilidade que se corta, ela não tem um bom ponto de corte de sensibilidade e especificidade boa. Se eu trago muito para ponto de corte para baixo, eu aumento a sensibilidade, mas a especificidade cai de muito. E aí eu tenho alta taxa de falso positivo. Então, ela é um exame muito ruim. Por isso que quando você faz rastreamento, seja com mama, com coisa, você tem o que a gente chama de interval câncer, câncer durante os intervalos, certo? Isso pode acontecer. Por isso que eu mostrei aquela figura que sempre vão ocorrer câncer independente da fase do rastreamento, certo? Então, o fato de estar negativo não é surpresa, certo? Porque não é diagnóstico, é rastreio. Agora, como a questão familiar era tão grande, se investiu num exame de imagem, que pegou um nódulo lá, certo? Então, são coisas diferentes. Nós temos que sempre individualizar. Eu pegar um outro caso semelhante. Eu peguei esse senhor de 74 anos que foi lá pedir, foi pedir câncer de próstata lá, falou assim, o meu irmão morreu de câncer de próstata. A mesma coisa, só que não são gêmeos. Eu falei, com que idade seu irmão morreu? Com 82. Ele deve ter morrido com câncer, não necessariamente de, né? Não, mas de alguma coisa, mesmo que tenha sido de câncer, 82 anos, de alguma coisa a gente vai morrer, entendeu? Então, depois de 75 anos, e isso é um número mágico,
depois de 35 anos, vocês têm que perguntar para o paciente do que eles querem morrer. Do que o senhor quer morrer? Ah, doutor, eu prefiro morrer do coração do que do câncer. Porque se eu previno muito da morte cardiovascular, o que eu exponho? Mortalidade por câncer. Porque é a segunda causa. Então, se eu começo a investir nas pessoas que não deixam de morrer de doença cardiovascular, vou expô-las às doenças crônico-degenerativas que são as próximas. Qual são a próxima da lista? Câncer, Alzheimer. Alguma coisa vai acontecer depois de uma certa idade. Então, a prevenção depois de uma certa idade, ela perde a função. Perde o porquê. Porque eu salvo de uma coisa, morre de outra. São causas competidoras de morte depois de uma certa idade. Então, a intervenção deve ser isso. Então, a questão emocional, você tem que colocar, colocar em perspectiva. Né? Eu tive um outro caso, eu tenho vários casos. Clínico, né? Acho que é bom que a gente é teórico prático. Veja só, veio um senhor negro, jovem, 40 anos, pedir PSA para mim. Eu falei, por quê? Porque meu pai teve câncer de próstata. Ah, é? Me conta como é que foi. Aí ele foi participar desse Novembro Azul e diagnosticaram nele. Aqui, falou, filha, negativo. Teu pai não teve câncer de próstata. Não, ele foi diagnosticado e tratado. É coisa diferente. Mas não, isso não é a mesma coisa que câncer clínico. O irmão do teu pai é câncer clínico. Sim, São coisas diferentes. São comportamentos biológicos diferentes. E isso é importante para você individualizar. Tá entendendo? Então, uma coisa é a população geral. Outra coisa são pessoas individualmente. E por isso que quando vem para rastreamento, as intervenções sobre os corpos individuais, a vida das pessoas e os valores que elas carregam, tem que ser problematizada. Você está entendendo? Então, eu não tenho problema nenhum de pedir o PSA. Não tem problema nenhum. Eu tenho um paciente de 85 anos que foi e fez o PSA. Trouxe 23. Aí ele falou assim, mas por que o senhor pediu isso? Nem o urologista queria pedir para mim. Eu fui lá e fiz. Não fui eu que pedi, ele nem veio pedir para mim. Ele fez com coisa. Brasil, né? Brasil você vai lá e faz. Tá. Aí ele começou com hormonioterapia. Aí começou a base mamica, calorão. Aí chegava, doutor, o que está acontecendo comigo? Olha, você está tomando uma medicação que tem efeitos, um antiandrogênico, ele bloqueia. E agora ele está na menopausa, aos 85 anos. Entendendo? Mas são escolhas, as pessoas têm algumas escolhas que fazem. Eu não tenho essa obrigação, tá entendendo? Minha obrigação é ética, transparente com eles. Se eles querem seguir nessa aventura, estaremos ali para cuidar deles. Eu tenho um paciente super feliz que fez o PSA também com o URO, e aí o URO veio lá, fez a biópsia, veio o Gleason 7, 3-7, não 4-3, né? 3-4 e não 4-3, que não é tão agressivo, mas sim, no sentido. E aí veio para mim, ele quer operar, quer cobrar tanto, não sei o quê. Eu falei, faz pelo SUS, querido. E ele é bolsominion, né? Então, mais um que eu ganhei pro time. Eu falei, vamos experimentar o SUS. Foi lá, foi atendido no CEPOM, está feliz, foi operado. Não tenho essa questão de... É muito tranquilo essa relação com as questões. Mas o importante é que ele tomou a decisão consciente, que ele está feliz com a escolha que ele fez. Isso é mais importante. Agora, a gente não é promotora do exame. Eu não sou mais promotora de mamografia. Antigamente eu tinha lá um checklist, né? Mulher entrava 50 anos,
Já fez sua mamografia? Já fez? Como fez uma mamografia? Não, passei dessa fase. Se esqueceu da mamografia, que bom. Ai, que bom que você esqueceu. Faz 5 anos, que coisa boa que você fez. Tem certeza que a senhora quer fazer? Ah, não quer dizer, não precisa. Não, é bem assim, não, tranquilo, vamos conversar. Então, primeiro, tirar esse rótulo, que é importantíssimo fazer essas coisas. Sim. Obrigada, Armando. Não sei se Muito obrigada. esclareceu. Esclareceu sim. Muito obrigada. Mais alguma A Manuela tinha se inscrito. pergunta? A Manuela tinha se inscrito, mas aí ela não falou. Eu não tô, só consegui ver o chat agora. Manuela continua querendo falar? Na verdade, chegar a Gabriela na frente, já que colocou a pergunta aqui. Ótimo, então conduz para mim aí, porque eu tô com muita dificuldade técnica por causa da gravação. Você consegue ler, Armando? Assim, Senão eu posso ler. acho muito complicado porque os pacientes frequentemente interpretam a nossa restrição como uma tentativa de, o SUS de excluir cada vez mais uma população que se considera não relegada. 2, no particular, de estarmos agindo a favor do patrão, economizando os exames que eles dão. Bom, eu não trabalho na opção 2. Eu sempre trabalhei na opção 1. Certo? E na opção 1, eu não posso falar da opção 2. Mas na opção 1 é muito tranquilo. Às vezes eu falo assim, o que você acha que seria mais fácil para mim? Pedir em 5 minutos o exame ou estar conversando com a senhora? Outra coisa, eu não tenho ganho pecuniário para nenhum para isso. Eu tenho liberdade, eu posso pedir qualquer exame aqui. Se eu tivesse restrição de acesso, o patrão não me autorizava a fazer, o gestor, né? Mas se ele me dá autorização de fazer, é porque eu tenho o poder de fazer. Então, eu desconstruo que eu não tenho nenhum ganho com isso. Meu interesse é único e exclusivamente o paciente. E assim, em várias situações. Não só de rastreamento. Toda hora a gente é questionado por que a gente faz isso e não faz aquilo. Bom, eu sou do espectro mais à esquerda, né? Então eu falo assim, querido, mercado. Eu falo mesmo, mercado. Você vai lá fora, é mercado. Quem é que você acha que ganha com esses exames? Você? Quem é que ganha? Quem é que roda a economia dos exames, dos laboratórios, do dinheiro do médico ir lá no privado? Eu não ganho nada, não tem nada a ver com isso. Aqui nós trabalhamos com ciência. Abro o inglês, abro as planilhas, as plataformas, discuto com ela. Não tem nada a ver. Entendeu? E à medida que você está no longitudinal, eu estou há 3 anos na mesma comunidade. Tá entendendo? Então, à medida que eu ganho essa legitimidade, as pessoas vão lá me querer consultar comigo. É o contrário. Minha agenda é mais complicada hoje. Porque começa a pegar. Entendeu? Então, as pessoas começam a entender a lógica de trabalho, a organização do serviço. E aí eles começam a entender que nós não temos nenhum vínculo, pelo contrário. Eu peço exames super caros, peço ressonância, peço cílio, peço vínculo. Por que eu não vou pedir mais um exame? Nós temos aqui uma coisa que é a minha comunidade, é uma comunidade que se vive do privado e do público. É muito pessoal que trabalha ali na Zona Sul. Tá entendendo? Uns que estão órfãos dos planos, né, que perderam os planos, que agora vão para o SUS. Agora tem que usar esse trem aqui. Tá entendendo? E os outros que vão lá, quem conhece Florianópolis, a Ana que esteve aqui, né? Ele é meio. São vilinhas espalhadas. Então eles têm preguiça. Nós temos a agenda aberta. Então, eu vou lá no centro da cidade, olha, foi do interior, lá no centro da cidade, não, eu vou aqui, é aberto, chega lá, ou eles vão no ProSaúde, que é uma thumb clínica, dessas que, né, tem um checklist, assim, que eles fazem um checkzinho assim, e aí eles vão lá e, doutor, vim trocar, eu falei, não faço.
eu tive uma ocasião que eu fiquei sozinho como médico da unidade. A médica saiu, não veio ninguém, aquele negócio que não substitui, né, não tem concurso, aquele negócio, eu fiquei sozinho, 6 meses, até o Rodolfo chegar lá. Uma entrou lá e falou assim, olha, eu falei assim, não faço. Como você não faz? Não faz, né? Tem outro médico aqui? Não, eu sou o único. Médico de bosta, não sei o que, ela saiu, tá bom. Pronto. Entendeu? Eu não vou falar com isso. Imagina. É que às vezes as pessoas ficam muito armadas, né? Muito armadas nessa resistência e tudo. Mas eu acho que pode ser mais uma questão de se lidar. Põe no colo, olha, querida, estou aqui justamente conversando com você. Imagina, 5 minutos eu fiz isso aqui, você saía daqui, eu venho fazer com você. Pensa um pouco. Você acha que eu estou aqui trabalhando com o Crivella? Poupando o dinheiro do Crivella. Não, faz favor. Aqui tem o geloreiro, né? O geloroteiro que a gente fala, o geloroteiro. Acho que eu deveria... Não. Tem mais o que fazer, né? Então, estou mais preocupado com a senhora. É com você. Então, isso é muito mais importante para mim. E eu acho que a senhora corre riscos necessários, tempo, perde seu dinheiro, depois precioso, para fazer coisa que não tem sentido. Entendeu? Então, é sempre centrado na coisa. Então, o privado, o particular, eu não sei. Até talvez seja mais difícil, né? Porque ali existe uma relação comercial. Eu acho que é legítimo dele pensar assim. Eu acho que é muito mais legítimo dele pensar. Por exemplo, na Inglaterra, eles têm por trás o NICE. O NICE foi um grande divisor de água no Reino Unido, porque ele tirou a responsabilidade do político. O político joga para o NICE decidir. Então, as inclusões de tecnologias são passadas pelo NICE. Então, os órgãos de interesse estão lá querendo quebrar o NICE o tempo todo. Porque ele diz, inclui, não inclui, acabou. Entendeu? E os protocolos são seguidos pelo NICE também. Então, acaba que mas se infiltrou lá, um abraço também. Esse que é outro problema também, né? Infiltrou no NICE, aí complicou. Então tem isso é uma coisa. Então, no número 2 eu não posso falar. Entender as controvérsias do rastreamento. O rastreamento vai ser sempre um tema controverso. Centrem na pessoa. Isso é uma arma que a gente tem. O centramento na pessoa é a principal coisa. Uma coisa é você pedir exame achando que aquilo é positivo. Outra coisa é você pedir exame sabendo que não tem nada a ver, você está fazendo aquilo para um teatro. Está entendendo? Uma coisa é você acreditar no exame. Aí tem alguma coisa errada. Né? Às vezes você cede de um lado para ganhar o paciente. Não tem problema nenhum, dependendo do tipo de exame, né? Mas tem exames que podem trazer danos. E ela tem que correr o risco. Os pacientes sintomáticos está muito mais difícil, eu acho, porque tem muita tecnologia e a gente acaba achando coisas que não era, que a gente pensava que a gente não ia achar, bem de lambuja, são os incidentalomas. Isso é uma situação nova, relativamente nova em função do poder, que não tem muito a ver com rastreamento, tem a ver mais com a clínica e o ajuste, aí seria a aula do Moisés, né, Moisés? Do raciocínio clínico, né? Os vieses, os scripts mentais e os valores que podem estar influenciando no nosso raciocínio clínico na hora de solicitar exames desnecessários que podem, às vezes, comprometer, trazer esses incidentalomas. Mas isso está fora do screening, mas muito mais relacionado à questão da situação clínica, né? Manu? Alô? Alô, a Manu quer fazer a pergunta dela? Quem? A Manuela tinha se inscrito para fazer a pergunta, não sei se ela Manuela, está... Moisés, estás olhando as inscrições? Tinha me inscrito. Cadê a Manuela? Qual que é a Manuela? Você está sem áudio. Eu? Não, a Manu. A Manu.
Mas escreve aqui. A Manu escreveu, já sei, e saiu correndo. Eu acho que ela vai chegar aí em Florianópolis para falar contigo aí, diretamente. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Estou usando o computador, na verdade, agora do Caio, mas eu sou Manuela, da Rocinha, na verdade. Eu sou R2 lá na Rocinha. Queria te agradecer imensamente. Ainda bem que a gente vai dormir agora, que dá tempo das sinapses fazerem suas conexões, agora de madrugada. Eu tenho uma pergunta, mas antes da pergunta, na verdade, eu queria só fazer um comentário assim, sobre a pergunta lá do Bruno lá atrás, sobre os rastreamentos, né? Rastreamentos de câncer de colo do útero, assim. A gente tem uma realidade hoje no Brasil, assim, que eu fiquei pensando quando o Bruno perguntou, que ele atende a área da Gávea ali, né? E eu na Rocinha. A gente tem os estudos hoje já mostrando que as mulheres brancas brasileiras têm, na verdade, um sobrediagnóstico de câncer de colo do útero, e as mulheres negras brasileiras, na verdade, têm um, sei lá, infradiagnóstico, né? Um acesso muito menor aos rastreios, assim. Eu acho que isso fala muito desse processo da cadeia fechada que tu falavas mais cedo, né? Que não é apenas fazer o exame, mas sim todo o sistema de checagem, todo esse sistema. Enfim, rastreio é sobretudo uma questão de corpos femininos, né? Acho que não dá para falar de rastreio sem falar de corpos femininos e a coerção de nossos corpos. Mas a minha pergunta finalmente queria muito ler livro, assim, talvez a minha pergunta seja quais literaturas tu indicarias, assim, como pontapé inicial para poder se aprofundar um pouco mais no tempo aí, nesse finzinho de R2? Modéstia à parte, nós escrevemos algumas coisas já em português, que dá para vocês revisitarem uma abordagem inicial para tomar pé. O rastreamento, a parte teórica do caderno do rastreamento 29, da atenção primária, ele é disponível. Nós atualizamos o capítulo do tratado, também está em português. O UNASUS também é um material muito legal, ficou bem interessante. Estudo em português. Agora, se você quer, assim, rastreamento, entender... Esse é um livro, que eu coloquei lá Esse é o livro da peneirinha lá. De quem é? Ângela? Esse daqui é da Angela Raffel e Mui Gray. Muitíssimo obrigada. Anotado, pedindo na... Esse é o livro. Esse é o livro que você vai pegar a história da coisa, como surgiu, como surgiu essa ideia, ele tem história, né? Como é que os japoneses melhoraram a fábrica, a produção no Japão, e como essa ideia de fábrica veio para a lógica do rastreamento e qualidade, tipo ISO, né? Esses ISO, né? Isso veio para o rastreamento. Precisa ter isso para fazer rastreamento. Porque é uma máquina, é uma fábrica de doença. Que às vezes pode causar algum benefício também, mas produz mais doença do que benefício. Quem fala isso é o Mui Gray. Né? A maioria dos rastreamentos produzem danos. Alguns ajudam. Certo? Então, muito cuidado com os rastreamentos, com os check-ups. Né? Tem coisas que são banais, mas tem coisas que são importantes. Vejam o vídeo, Moisés, depois compartilhe o vídeo do Gilbert Welch, que é um vídeo bastante interessante, que é 6 minutinhos de vídeo, que é uma aula. Compartilhe sim. Ele, inclusive, tem como ver legenda em português, né? Pelo próprio YouTube, ele mesmo traduz automaticamente. É bem boa a tradução. É muito legal. Fazem pausa. Ele é muito didático, o Gilbert. Ele escreve fácil. É um cara muito bom Ele fala bem pausado. 6 minutinhos, que é uma aula do problema do rastreamento de mama. Entendeu? É muito interessante. Dá uma aula sobre diagnóstico em 6 minutinhos. 21 horas.
Acho que eu prendi a atenção de vocês demais um pouco. Não é até às 11 que a gente marcou? Temos 2 horas ainda. Mais ou menos. Agora é o break, só o cafezinho, depois a gente continua, né? Ó, a Ingra estava escrita, ela queria falar alguma coisa. Acho que a partir de agora, assim, quem precisa fazer alguma outra coisa, fique à vontade, tá, gente? Quem quiser conversar, estamos aqui. O Armando combinou comigo até 23, então até 23 eu vou estar aqui com ele. Aqui. Vou até colocar agora o bonito aqui do lado para a gente conversar, para dar sorte. Ó, eu acho que a Ingra, depois da Ingra a gente pode terminar, acho que é a última inscrita, né? A Marília perguntou o nome do vídeo. Do vídeo? A gente pode, inclusive, ver junto, se vocês quiserem, a gente vê junto aqui, 6 minutinhos. Não, mano, de fato tá tarde, a gente pode ver, passar o link para eles. Passa o vídeo, depois eu mando para vocês o link do vídeo. O Moisés é sacana, ele tinha que ter mandado para vocês virem antes, virem mais afiados. Vamos lá. Então, boa noite. Boa noite. Eu queria falar, acho que dialoga até um pouquinho com o que a Tamara tinha falado ali, que eu vejo que tem, eu sinto assim uma questão cultural tão grande em torno dessa questão da prevenção, né? Que até com os próprios especialistas focais, assim, é difícil às vezes lidar com isso, às vezes mesmo no SUS, a gente encaminha as pessoas para outros especialistas e eles têm ainda essa visão. Então é muito difícil, às vezes a gente fica contradizendo um ou outro, tentando desconstruir uma coisa que já está enraizada na sociedade e parece que os pacientes, assim, infelizmente acabam pendendo mais para o outro lado e culpando meio que a nossa negativa, entre aspas, que não é exatamente uma negativa, mas eles entendem como uma precarização mesmo do SUS, assim, tipo, não tem porque tem pouco exame, porque não tem dinheiro e tudo mais. E aí a primeira coisa que eles tentam fazer é ir para o particular e conseguir por outros meios, né? Então, assim, eu vejo muito essa dificuldade de como fazer de fato uma prevenção quaternária, que a gente consegue chegar e tocar de fato o paciente sem ele só aceitar porque não tem outro jeito, sabe? Sim. Não, isso é um desafio. Acho que não tem uma resposta para isso. Isso vai ser o nosso cotidiano. Todos nós trabalhamos no mesmo contexto de informações, de uma guerra de narrativas, né? Então, tem várias narrativas sobre a patologia, a doença, né? Então, hoje nós estamos tudo no WhatsApp, né? Não sei vocês, mas estamos trabalhando de WhatsApp aqui. WhatsApp e filtrando quem vem para a unidade e tal. Está bem interessante. E aí, antes de sair, uma senhora manda um vídeo porque não estão aguentando mais a mãe dela. Ela tem Alzheimer, veio de São Paulo, velhinha, quase 70 e poucos anos. E aí, ela queria ver se podia aumentar a dose de quetiapina. E ela tomava aqueles remédios de eficácia duvidosa para Alzheimer, mais duloxetina, mais sertralina, sei lá, uns troços assim. Aí eu perguntei para ela, não é meu paciente, porque cai de paraquedas, assim, essas coisas caem de paraquedas no Brasil. Aí eu só questionei, falei, olha, não conheço, e temos uma preocupação, não conheço o paciente, não sei por que prescreveram isso, mas 2 antidepressivos numa pessoa que tem dificuldade cognitiva, como é que eles avaliaram a resposta? Aí interroguei no Zap. E será que esses 2 antidepressivos que aumentam o nível de serotonina no cérebro, alteram a química cerebral, podem estar deixando um pouco ela mais estimulada? Interroguei. Será que essa interação medicamentosa tem algum efeito no comportamento dela? Aí ela me respondeu assim, doutor,
o doutor, aí é os focais, né? O neurologista decidiu manter a medicação. Aí eu fui no outro, ele introduziu outro remédio. Eu fui no outro, introduziu outro remédio. É um espiral, ninguém coordena dentro do privado. É isso que a gente observa quando a gente vai nessas questões. As pessoas, quando demandam por exame, elas querem cuidado, elas não querem exame. Elas precisam de alguém que olhe para elas e conversem com elas, e entendam qual que é a angústia delas. Ninguém conversou com ela. Certo? Aí eu terminei a conversa, estou fechando o posto de saúde, estou indo embora, mas amanhã eu volto para conversar com você. Fica tranquila. A gente continua essa conversa amanhã. Primeira coisa, amanhã chegar, eu vou conversar com essa pessoa. Vou mandar os bom dia, tudo bem, como é que passou? A gente vai construir uma relação. Mas isso é no tempo. O endócrino introduz serotonina. Tudo bem que é neurotransmissor, tem a ver um pouco com glândula. Hoje nós somos um pouco neuroendócrino, essas coisas. Mas entendendo? O outro, aí vai colocando assim as pessoas. É esquisito isso. Mas então, quando as pessoas vão lá questionar essas questões, você desmonta elas quando vocês olham para elas e conversam com elas. O que está te preocupando? O que você quer? Como é que a gente pode te ajudar? E aí as coisas começam a aparecer. O medo, a insegurança, né? E aí a gente começa a conversar. E sai um pouco dos exames, que são importantes, mas não são o principal. Porque a gente é um saco sem fundo. Se você não trabalha com isso dali, hoje é um hemograma, amanhã é uma tomografia. E assim vai. É um saco sem fundo. Então, eu contesto essas questões de que nós estamos fazendo contenção de recursos, porque o meu tempo é mais caro do que eu pedir o exame. Eu sou um profissional valioso, custa. Então, se eu estou aqui com você, é porque você vale isso. É um tempo importante que nós estamos conversando. E aí a gente tem, mas o que você espera do exame? Uma cicatriz, eu queria fazer exame de sangue completo. Aí eu falo assim, o que você quer do sangue? Como assim, doutor? O sangue é que nem o mar. Você quer siri, camarão, baleia, o que você quer do sangue? Hã? O que você quer ver no sangue, querido? Me conta o que você quer ver no sangue. É como se fosse uma bola de cristal. Eles acham que a gente vai adivinhar o que vai acontecer e tal. Tem muita simbologia. Então, o que você quer? Eu quero saber se tem diabetes. Então você quer saber se tem como é que está a glicose no sangue. Isso daí. O que mais o senhor quer? E aí a gente abre um diálogo. Entendeu? Para a gente pensar o que ele quer. E isso é mais importante, porque ele mostra que eu estou interessado nele. E aí a gente começa a abrir um diálogo. É muito mais tranquilo aí. Você construir uma relação se colocando. Eles não vão lá à toa. Eles têm um porquê desse exame. O que aconteceu? Que nem essa disse, ela estava impactada porque a vizinha teve um câncer de ovário. E não tinha nada, estava bem, daqui a pouco ela está doente. Assusta. Então essas questões são muito, muito relevantes. Vocês têm que conversar com eles para tentar entender o motivo, porque... E quando a gente está por aqui com a agenda, a gente rebaixa o nosso limiar também, está tudo certo. Tem dias que a gente vai estar com mais tempo, tem dia que vai estar mais folgado, tem dia que vai ter tempo de conversar, tem dia que vai ser mais... Então isso varia muito do momento do nada. Bom, todo mundo aqui está na ponta, então sabe que tem que dançar música. E essa música é difícil. Se achar tempo para conversar essas coisas e tal. Ainda bem que nós estamos na residência, porque se a gente não tivesse dentro do programa de residência ia ser mais pesado ainda. No programa de residência a gente consegue criar esses espaços de discussão e tal.
a gente acaba achando formas criativas de lidar com esses contextos. Maravilha. Acho que assim a gente encerra, né? Alguma palavra final, Armando? Muito obrigado pelo convite, fiquei muito entusiasmado. Muito bom conhecer todos vocês. E eternamente grato ao Programa do Rio por ter me aceito aí, me ajudado a crescer também, porque a gente cresceu todo mundo junto, né? Então, não existe... a gente foi só uma enzima aí, a turma toda... Na verdade, eu tenho uma história para contar antes de... Eu estava trabalhando no Moreira do Socorro, lá no Engenho, Terreirão de Baixo, e aí me chamaram para ser coordenador do programa. E aí foi lá a Inês e o Ricardo Donato e perguntaram como é que a gente ia abrir um programa com 60 vagas, sendo nós meia dúzia de gato pingado. Era eu, o Núvio e... Aí eu falei, não, porque quem faz o programa é o preceptor. É a preceptoria que faz, não é a coordenação. E eu acho que talvez esse seja uma marca do programa. Quem faz o programa acontecer são os preceptores e residentes. A coordenação, se não atrapalhar, vai bem. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma marca do programa do Rio de Janeiro. Ele cresceu da base. Por isso que ele assustou e assusta. Só não assusta mais por causa do Crivella. Mas o Crivella tem medo de vocês. Então, talvez seja isso. Tem muita juventude, tem muita pujança, porque ele é um programa que nasceu da base. Tanto os preceptores e coordenação sempre estiveram muito próximos. E isso faz a diferença. Né? De escutar, de tentar construir, de sensibilizar o gestor. Mesmo tendo um gestor bom, que era o Sorans e abaixo dele uma equipe toda, tem toda uma rede de convencimento, e aos poucos nós fomos revertendo as resistências dentro da rede do Rio de Janeiro. Hoje vocês são o que tem de mais precioso para o renascimento da atenção primária no Rio de Janeiro. E a nossa aposta é que vocês vão fazer isso acontecer a partir de 2021. Né? Tudo vai começar a se reverter. E eu acho que é isso que nós estamos todos na torcida, para que o Crivella não vá para o segundo turno. Meu objetivo é que o Crivella não vá para o segundo turno. Vai dar Benedita e vai dar paz na disputa. Vai nem ir para o segundo turno. Entendeu? Vai deixar isso marcado na história de que isso não se faz no Rio de Janeiro. E aí, quem sabe o Carioca aprende a votar para não eleger um presidente que nós elegemos. Né? Tudo faz parte da brincadeira, né? Da nossa história. Gente, muito obrigado. Eu queria imensamente agradecer